E aí, galerinha do barulho, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais uma, entre aspas, aula aqui de inglês com Harvard Moon. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos da semana aí. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva. E só para lembrando mais ou menos o que é o objetivo dessas aulas, é o seguinte: eu não vou estar ensinando inglês necessariamente para vocês. A gente vai jogar o jogo e dando uma dica ou outra de como que vocês podem aproveitar mais o inglês de vocês e estudar melhor o inglês de vocês. Porque como eu disse lá na primeira aula, vocês que são responsáveis pelo seu aprendizado de inglês. Não importa o professor, não importa o livro, não importa o conteúdo que tem na internet, se você não estudar, se você não correr atrás. Por exemplo, no vídeo passado a gente falou bem brevemente sobre a diferença do some pro any, certo? Se você tem alguma dúvida, poxa, qual que é a diferença? Como é que eu posso criar mais frases? E fiz essas frases aqui, será que tá certo? Será que tá errado? Você pode mandar nos comentários, você pode mandar essa dúvida no Discord, mas a internet está repleta de conteúdo para vocês correrem atrás e para aprender. Se você for pesquisar no YouTube mesmo, diferença de some e any, tem inúmeros vídeos aí sobre isso, então eu não acho que é viável eu ficar criando isso também, porque o mercado já está saturado de vídeos dessa maneira. Não é esse o conteúdo que eu quero dar para vocês. O conteúdo que eu quero dar para vocês é umas dicas ou outras para conseguir destravar o seu inglês, porque eu sinto que tem muita gente que está travada no inglês. Conhece bastante coisa, mas não tem aquela confiança para começar a falar. E é basicamente isso, é um programa semanal que você pode ali, meio-dia no domingo, comer um almoço, tomar um lanche e assistir um gameplay bem relaxado com umas dicas de inglês. Beleza? Vamos começar. Então, eu já tinha falado com essas mulheres aqui, né? Então vamos sair daqui e falar com outras pessoas e ver mais conteúdo da gente. Se bem que tem uma coisa escrita ali, eu quero ver o que tem, eu esqueci. Vamos dar uma olhadinha. Vamos ver aqui as anotações sobre o tomato e o corn, né? Que é o tomate e o milho. E daí, às vezes, por exemplo, a maioria das escolas que eu trabalhei, elas ensinam, vamos ensinar os vegetais. Ela pega uma lista de vegetais e faz você decorar as equivalências em português, né? Tomato, tomate, corn, milho. Daí você pega lá, por exemplo, lettuce, alface, kale, couve. E acaba ficando difícil decorar uma lista de palavras assim, porque não é assim que a gente acaba decorando as coisas, geralmente. Uma das coisas que eu vejo bastante quando eu tento ler livros sobre línguas e como a língua funciona no cérebro, é que para você realmente decorar uma língua, você tem que dar vida à língua. Então, por exemplo, você vê uma lista de vegetais e daí você vê lá que tomato é igual tomate. Se bem que esse daí é um exemplo muito fácil. Mas vamos pegar, por exemplo, eggplants igual berinjela. Daí você já começa a pensar se você gosta ou não de berinjela. Você pensa, eu não gosto de berinjela crua, mas eu gosto da milanesa. Já pensa na última vez que você comeu a berinjela, já pensa no cheiro da berinjela, pensa o preço da berinjela, já dá uma vida pra berinjela e começa a notar essas memórias com a palavra eggplant. Não pensa só, tipo, eggplant igual berinjela. Já pensa em várias outras coisas que quando você ouvir a palavra eggplant, você já vai associar com as memórias de berinjela que você tem na sua cabeça, entendeu? E essa é basicamente a dica para decorar vocabulário melhor, certo? Dar uma vida para o vocabulário. Resumidamente é isso. Vamos continuar. Tomato and corn seeds must be planted in summer. Então, quer dizer que as sementes de tomate e milho devem ser plantadas no verão. Tá vendo que eles colocaram in summer? Toda vez que eu falo na primavera, no verão, no outono, no inverno, eu sempre vou colocar in. Eu posso falar in summer or in the summer. In spring, in fall, in winter. Então a gente já sabe que toda vez que a gente fala de uma estação, sempre vai ser in, né? E tá vendo também que eles usaram must. Eles must be planted in summer. Quer dizer que eles devem ser plantados no verão. Não usaria, por exemplo, should. Se eu usasse o should, deveriam ser plantadas no verão. Tô dando mais ou menos uma sugestão. O should não tem tanto peso quanto o must. O must, se você não plantar no verão, o negócio vai morrer. Você vai perder sua plantação, vai perder dinheiro, vai ter consequências, certo? Então traz a ideia de obrigação, traz uma ideia bem mais forte do que o should. Notice, never grow when planting in other seasons. Quer dizer que não vai crescer em outras estações. Be able to have more fruits by watering after the harvest. Quer dizer que elas são capazes de ter mais frutos se você regar, né? Regando depois
da colheita. Então, basicamente no jogo você planta uma vez, você colhe e ainda vai ter a plantinha lá para você ganhar mais frutos depois, né? Tomatoes grow quicker, die in autumn. Autumn é só outra forma de falar fall, que também é outono, né? E tomatoes grow quicker, quer dizer que os tomates crescem mais rápido. Tá vendo que como quick é uma palavra pequena, eu não falo more quick, eu falo quicker. Se a palavra for pequena, por exemplo, cool vira cooler, hot vira hotter. Quick, quicker, fast, faster. Se a palavra for maior, ela coloca o more e mais alguma coisa. Por exemplo, more beautiful, more polite, more interesting, more exciting. Essa aqui é basicamente a regra para você colocar o mais, né? Se a palavra for pequenininha, você coloca R. Se a palavra for maior, você coloca more na frente. Basicamente, se tiver uma sílaba só, se for uma palma, né? Por exemplo, quick, fast, cool, nice. Você vai colocar R. Nicer, cooler, hotter, quicker, faster, stronger, né? Que nem aquela música do Daft Punk. E se a palavra tiver mais de uma sílaba, daí você vai colocar R. Beautiful, intelligent. E assim por diante. Tem algumas exceções. Por exemplo, a palavra que termina com Y, happy, pretty. Essas vão colocar IR no final. Happier, prettier, lonelier. Mais sozinho, lonely. Essas são basicamente as exceções. E daí tem algumas outras palavras que daí entram naquela área que você não sabe o que está mais certo e o que mais está errado. Por exemplo, simple. Tecnicamente eu acho que o correto é falar more simple. E daí eu já ouço bastante more simple. Mas várias pessoas falam simpler. Outra palavra também que fica meio estranho gramaticalmente fica a palavra fun. É estranho falar funner. Funner, mais divertido. Funner. Acaba que a gente fala more fun. Mas tecnicamente era para ser funner. Então fica meio que engraçado algumas palavras. Por isso que não dá para se aprender muito na gramática. Porque senão, se você focar tanto na gramática assim, você chega uma hora que seu inglês trava. Você não fica confiante na hora de falar. E daí que nasce o problema. A gramática é importante para você aprender algumas coisinhas, para você aprofundar seu conhecimento, mas no momento que você sente que ela está travando o seu inglês, dá um passo para trás, respira e daí começa de volta. Outra regra também, por exemplo, do tomate ali, que você vai colocar o S, você não coloca tomatoes direto S, você vai colocar o ES, certo? Pesquisa essa regra na internet, você vai ver que, nossa, não é o E, cara. Você conhece a regra que tem que colocar o ES, daí você vê um monte de exceção, e daí você começa a pirar a cabeça, você começa a ficar louco, sendo que não é uma coisa que acontece com tanta frequência, você só decora tomato, tomatoes, coloca ES, potato, potatoes, coloca ES. Daí você quer falar, por exemplo, radio, é radios, piano, pianos, acaba que uma regra que demora para você aprender, e você acaba que fica travando o seu inglês. Você podia estar aprendendo outras coisas ao invés de ficar um dia inteiro só para entender a regra do ES, entendeu? E o engraçado é que eu estou ensinando inglês faz 5 anos, mas até eu me perco às vezes para colocar um ES ou outro. Por exemplo, a palavra volcano, que é vulcão em inglês, você pode colocar com ou sem o ES. Então às vezes eu confundo saber onde que você pode, onde você não pode, qual que é a regra exata. Certo? Mas isso não tem que abalar sua confiança no inglês. É isso que eu quero chegar, é esse o ponto que eu quero chegar. Por exemplo, não dá para negar que o nosso português de brasileiro é fluente, top, nota 10. Qualquer outra pessoa no mundo que estivesse aprendendo português ficaria muito feliz, louco de bom de ter o nosso português, porque a gente é fluente em português. Mas me diga aí, qual que é a regra do hífen? Nossa, é um auê pra saber a regra do hífen. Se for pegar um quiz de português na internet, duvido que você vai gabaritar, tipo, umas 30 perguntas de português. Sempre vai ter uma coisinha ou outra que você vai ficar na dúvida. Será que quando você escreve microsaia, você dobra o S, você coloca o hífen? Daí eu quero falar, por exemplo, hidroginásticas, daí eu vou colocar o hífen, não vou colocar. Oh, meu Deus! E acontece que você não precisa saber todas as regras de gramática na sua cabeça para você saber português. A mesma coisa acontece em inglês. Então, se você, por exemplo, cara, eu vou escrever tomate, mas eu não lembro se coloca o ES ou não. Oh, meu Deus! Como o meu inglês é péssimo, eu devia prestar mais atenção, eu devia estudar mais.
E é basicamente isso que acontece no inglês das pessoas. Como a gente está aprendendo inglês como uma segunda língua, qualquer coisinha que a gente não sabe, a gente já afeta a nossa autoestima e daí trava o nosso inglês. E é isso que eu não quero que aconteça, eu quero que o inglês de vocês fluam. Se você não sabe um detalhe, ou você falou uma coisinha errada, era para colocar um S aqui, você não pode colocar esse negócio aqui, você fez um erro, não precisa se preocupar nos detalhezinhos. Foca no geral, foca se você está entendendo a mensagem que está escrita, se você conseguiu entender o que a pessoa está falando, se você consegue transmitir uma mensagem. Detalhezinho, com o tempo, o sotaque, se você está falando a palavra certinho, isso vem com o tempo ou isso vem depois. Nem eu que tô faz tempo falando inglês, tenho inglês perfeito, falo mó cagado, mas ninguém pode negar que eu entendo inglês, que eu falo inglês, eu consigo me comunicar em inglês, eu já me comuniquei em inglês diversas vezes. Então, é isso o objetivo de vocês. O objetivo de vocês não deve ser falar perfeito, sem nenhum erro. Ser a pessoa perfect em inglês. Isso vem depois que você já sabe inglês e daí você quer se aprofundar na gramática por uma razão ou outra. Daí, beleza, parabéns pra você. Você já domina o inglês, aí que é o momento para você se preocupar em dominar a gramática. Mas dominar a gramática, saber todos os detalhezinhos do inglês, isso só vem depois que você já sabe, depois que você já está confiante em se comunicar na língua inglesa. Belezura? Na rapadura? Ora! Vamos conhecer pelo menos uma outra pessoa antes da gente finalizar o vídeo, porque eu tenho problema para gerenciar o tempo. Vamos conhecer o padre e essa criança. How do you do? Lembra que how do you do você responde com how do you do? É um tudo bem? Tudo bem, a pessoa só repete. I'm the priest of this church. Eu sou o padre dessa igreja. Vamos só ver o que é o priest mesmo. Tá vendo que às vezes até eu não sei um vocabulário. O professor de inglês tem que saber tudo. Não, às vezes tem um vocabulário específico de religião, de igreja, às vezes é de esportes, que acaba a gente não sabe. Por exemplo, até no Brasil, eu não sei a diferença de catequese, comunhão, primeira bênção, esse tipo de coisa. Eu não sei até no português, na língua materna, porque não é algo que eu conheço muito bem. Coisa de igreja eu realmente não conheço muito bem, certo? E acaba que você aprende vocabulário com a prática, com a vivência, na hora, assim. Pensa no bocado de palavras que alguém que joga League of Legends sabe. Gankar, ult, mid, top, farm, jungle, um bocado de vocabulário específico para o jogo. Às vezes tem bastante vocabulário específico, né? Vamos pesquisar aqui o significado exato da palavra priest. Porque olha só, se alguém falar priest para mim, não é que eu desconheço a palavra 100%. Eu sei que é algo relacionado com a igreja, que é um homem, provavelmente um padre, mas eu não sei se é exatamente padre. Talvez seja, um sacerdote, o bispo. Vocabulário de inglês eu realmente não sei. Eu não sei nem a diferença entre sacerdote, padre e bispo. Eu não tenho ideia nenhuma. Então vamos pesquisar no Google. Vi aqui, priest daria como sacerdote ou padre. Eu não tenho ideia da diferença dos dois. Veja só, a ideia que eu tinha na minha cabeça, quando alguém fala a palavra priest, eu já imagino um homem com aquelas roupas chique na igreja. Tá vendo que funcionou. Eu não tenho que saber a tradução perfeita no português. O ideal falou a palavra priest, eu já tenho a imagem de um priest na minha cabeça. Eu já sei, aquele homem com aquela roupa estranha, priest. Às vezes eu não sei exatamente a tradução no português, mas eu sei como é que é em inglês. Às vezes tem bastante aluno que pergunta pra mim, professor, como é que é agrião em inglês? Cara, eu não sei o que é agrião nem em português, eu não consigo visualizar um agrião, eu nunca comi agrião, se duvidar. Então, não sei como é que é em inglês. Hoje eu sei porque me perguntaram um dia e daí eu acabei pesquisando e não esqueci. Mas eu realmente não consigo visualizar um agrião na minha cabeça. Então fica difícil para você decorar algumas palavras se você não tem o significado delas na sua cabeça. Tem uma imagem, Então você não precisa realmente saber a tradução de tudo para conseguir se comunicar em inglês e conseguir entender inglês. Essa que é a grande ideia. Ask questions to the people at the shop. Eu faço perguntas para pessoas na loja, né? They know many things. Eles sabem várias coisas. Tá vendo que many things são várias coisas. Many é sempre para contáveis. Eu não ia falar, por exemplo, they know much things. Many é sempre para contável, muitas coisas, né? And for the rest, check the signboards.
E pro resto, cheque as plaquinhas, né? The signboards. You have plenty of challenges, but things will be better for sure. Você vai ter vários desafios, mas as coisas vão melhorar com certeza. For sure. Certo. For sure. Tá vendo que no início ali, ó, you have. Esse LL ali, apóstrofe LL, você basicamente não lê. Você não precisa ler you will have plenty of challenges. Você pode ler só you have. You have. Ele fica bem sumido ali quando você fala. Please stick to it. Por favor, continue firme, né? Stick to it. Vamos conhecer a waifu da igreja. I haven't seen you before. Quer dizer que eu nunca te vi antes. Tá vendo que I haven't seen you before? A gente usou haven't. Quer dizer que desde a vida inteira até hoje, ela nunca te viu. Então, I haven't seen you before. Aqui fica estranho eu falar I didn't see you before. I didn't see you fica um tempo determinado no passado. Se for desde que você nasceu até hoje, deve ser usar o haven't mesmo. I haven't seen you before. Did you come to that ranch? Você veio para aquele rancho. Tá vendo que aqui a gente tá falando de uma coisa que já aconteceu, já era, né? Você veio para o rancho. Então aí eu posso usar o Did you come to that ranch? Se eu colocasse aqui Have you come to that ranch? Eu também estaria certo. Tipo, depende do que a pessoa quer falar na hora. Não se prenda muito nesses tempos. Esse aqui é o presente do particípio do sei o quê. Não precisa se preocupar tanto, né? Quem sabe eu faço um vídeo para se aprofundar mais nesses tempos, né? Entre aspas. Mas acaba que tem bastante liberdade na hora que você vai falar. Tem algumas situações onde você só pode usar uma, mas tem bastante liberdade sim, mais do que a gente imagina. A Maria, nossa, prazer em conhecê-la, Maria. Nice to meet you. Nice meeting you. Tá vendo? Posso falar nice to meet you, nice meeting you. It's a pleasure to meet you. How do you do? Tem várias formas de falar, né? It may be hard at first, but don't give up. It may be hard at first. Pode ser difícil no começo, né? At first, de início. Tá vendo que ele colocou ali it may be hard? É a mesma coisa que eu falar it might be hard. Também dá a mesma coisa. It may be hard. Pode ser difícil. But don't give up. Mas não desista. But don't give up. Mas não desista. Eu também podia falar assim, tipo, não desista porque as coisas vão melhorar. Don't give up because things will get better. Coisas vão melhorar. Essa mulher foi muito paia, vamos tentar falar com mais uma pessoa para finalizar o vídeo. Vamos falar com o prefeito aqui, ó. Hi, how do you do? How do you do? I'm the mayor of this town. Tá vendo que ele falou, I'm the mayor, eu sou o prefeito dessa town. Town é uma cidade pequena, uma cidade também, né? Isso daqui não é uma city, não é uma coisa grande assim, é uma town. Então, I'm the mayor of this town. It's a pleasure to meet you. Tá vendo que a gente já falou, it's a pleasure to meet you. A gente faz o linking sound, já junta tudo na boca, né? It's a pleasure to meet you. E aí você quer responder, fala assim, prazer conhecê-lo também. It's a pleasure to meet you, too. Pronto. There are some tools left in the sheds that your grandfather used to use. Essa frase é legal, essa frase é bacana. Ó. Há algumas ferramentas, né? There are some tools left in the shed. Deixados no galpão. Left in the shed. That your grandfather, que o seu avô, costumava usar. Esse used to use. Esse used to, essa primeirinha ali, né? Used to, ele costumava, né? Fazer alguma coisa. São as ferramentas que seu avô usava, costumava usar. And a book on how to use them too. E um livro de como usá-los também. Use them. Esse them, no caso, seria as ferramentas, the tools. Tá vendo que eu coloquei e tá vendo que o to tá no final. O to, geralmente a gente vai usar no final. Eu também podia colocar o also, mas o also fica ali no meio. Ficaria assim, and also a book on how to use them. E também um livro de como usar eles. Your grandfather helped me in those days. Quer dizer que seu avô me ajudou naqueles dias. If you have any problems, se você tiver qualquer problema. Aí se eu usasse o some, por exemplo, if you have some problems, se tiver algum problema, daria um ar diferente do que se eu usasse if you have any problems. Aí como eu uso any problems, é qualquer problema. Cara, se você tá com diarreia no meio da noite, me chama que eu vou te ajudar. If you have any problems, don't hesitate to talk to me. Não hesite em falar comigo. Talk, falou com alguém, é sempre talk to me. Well, you should get some rest when you get back home.
You should get some rest. Você deveria descansar um pouco quando você voltar para casa. Tá vendo que se eu usasse o must aí, you must get some rest, você deve descansar um pouco. Imagina se você está doente, por exemplo, se você não descansar, você vai ter alguma consequência. Eu chego para você e falo assim, man, you must get some rest. Você deve, tô te obrigando, é uma ordem, basicamente. Quando eu falo you should get some rest, você deveria. Claro, se você não descansar um pouco, também não vai ser o fim do mundo, né? Se você quiser trabalhar um pouquinho mais, sapecar um pouco mais. Mas você deveria, é uma sugestão que eu estou te dando. Então o should é bem mais fraco do que o must. E tá vendo também que eu usei o back home. Quando eu falo home, eu não preciso colocar nada antes. E daí se você quer falar, por exemplo, eu estou em casa, eu falo assim, I am home. Você até pode falar I am at home, mas você pode falar home direto. Quero ir para casa, por exemplo, I wanna go home. Tô indo para casa, I'm going home. Sair de casa, I left home. Ficar em casa, stay home. Não preciso falar nada antes. Se eu falasse assim, para você voltar para a fazenda, daí seria get back to the farm. Daí teria to the farm. Mas como é home, bota home direto. E é isso por hoje. A gente tá quase terminando de falar com a cidade, hein? Acho que o próximo vídeo a gente termina. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o gostei. Qualquer dúvida, manda aí nos comentários. E não se esqueçam de se inscrever no canal também, né? Um beijo pra vocês, que vocês se divirtam muito jogando Harvest Moon, estudando inglês. E tenham uma ótima semana de estudos aí, pessoal. Um beijo.